Bom, vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 9 ao versículo de número 11. O batismo de Jesus. Todos encontraram, amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 9, versículo de número 11. Leiamos, irmãos, mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e também conceda-nos a graça de compreender o propósito dele por meio das Escrituras. Nós iremos falar de maneira breve, meu irmão, sobre frutos da obediência. Nós temos o exemplo de Jesus aqui com respeito ao batismo, né? Esse texto, ele não só quer falar que Jesus nos deu um exemplo daquilo que nós deveríamos fazer, mas o batismo de Jesus tem um símbolo, ou melhor dizendo, tem um simbolismo por trás. O batismo de Jesus, a pergunta é essa: o batismo de João era para arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado, não cometeu pecado, como o próprio Hebreus capítulo 4 vai nos ensinar. Então, Jesus não foi ao batismo de João para arrependimento de pecado. Exigia então de que todas as pessoas que se achegaram até o Rio Jordão foram com um objetivo. Elas foram para o Rio Jordão porque elas entenderam o que significava a lavagem cerimonial. A água do Rio Jordão, ao ser lançada sobre essas pessoas, tinha exatamente aquela imagem. As pessoas iam até o rio e deixavam sobre o rio. A imagem é essa, não necessariamente isso estava acontecendo literalmente, mas era um símbolo, dizendo que as pessoas estavam sendo purificadas, a água estava purificando e sendo deixada os pecados das pessoas naquela água. Então, quando Jesus vai em direção ao Rio Jordão, ele vai em direção ao cumprimento da sua missão. É exatamente o texto de Isaías 53. Ele tomou sobre si, ele carregou, tomou sobre si a responsabilidade de carregar os nossos pecados. É isso que quando Jesus, ao ir de encontro à profecia de Malaquias, capítulo 4, que era a voz que estava clamando no deserto, e era o João Batista, aquele que haveria de preparar o caminho. Então, quando Jesus vai a esse encontro, Jesus está em Atos dizendo: aceito a missão que o Pai me confiou. E aí aparece essa cena maravilhosa que é da Trindade. O Espírito capacita e o Pai aprova. É o maior exemplo de obediência para a nossa trajetória. E hoje à noite nós vamos falar sobre isso, os frutos da obediência. Esse texto, ele comunica exatamente, pelo exemplo de Jesus, como nós devemos perceber a nossa trajetória ao longo dele. Como nós devemos entender a nossa responsabilidade, o caminho que precisamos trilhar rumo ao objetivo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, é nessa consciência e é nessa visão que esse texto, dentre tantos sentidos que ele poderia ter, hoje nós iremos apenas falar sobre a obediência. A ideia de obediência que esse texto transmite é isso. A obediência é como se fosse uma semente. À medida que eu semeio obediência, colho frutos da bondade
e da misericórdia divina sobre a minha trajetória. Então, a imagem que Jesus, uma das imagens que Jesus deseja transparecer e trazer ao nosso coração nessa noite, é que, à medida que obedecemos à vontade do Pai, estamos semeando o quê? Ações. E teremos uma colheita. E essa colheita, se a nossa semente for a obediência, será a colheita da graça e da bondade que procede de Deus. Então é essa consciência que nos liberta. O batismo de Jesus é uma excelente expressão de dizer, e Jesus está dizendo em Atos, dizendo assim: eu assumo a responsabilidade pelo pecado desse povo, eu assumo a responsabilidade pelo seu pecado, carreguei o pecado sobre vocês. Hoje, a gente situa a nossa vida dentro dessa consciência. O nosso pecado, em Cristo, foi tomado, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Muitas pessoas dizem assim: Jesus, ao longo da sua trajetória, pensou em desistir. Mentira, irmão. Sabe por que é mentira? Porque no primeiro ato dele, onde ele vai para o público para dizer eu estou aqui, é o batismo, e o batismo simboliza exatamente isso. Jesus dizendo: sim, aceito a missão que tu me confiaste, irei até o final, pagarei o preço pelo pecado desses homens e mulheres que não têm futuro sem mim, que não encontram mais saída sem a graça libertadora da cruz do Calvário. Essa graça transformadora, então ele traz essa mensagem no primeiro ato. Por isso que Marcos coloca no primeiro ato, dizendo assim: Jesus disse sim. E se ele disse sim, simboliza que os nossos pecados estão perdoados. O nosso passado, meu irmão, não mais tem poder de nos assombrar. Livres e libertos pela graça de Deus. Essa é a consciência que o Evangelho impõe para cada um de nós. Então, existem alguns frutos, que todas as vezes que eu faço opção pela obediência gera na minha trajetória frutos da bondade e da graça de Deus sobre mim. Toda vez que eu decido obedecer aos princípios de Deus no Evangelho, gera sobre a minha trajetória frutos de bondade e de graça. Gostaria de compartilhar 3 frutos, então, com os irmãos, que esse texto aqui nos ensina. O primeiro fruto está no versículo 9, é o direcionamento. Você deixa sua Bíblia aberta, para nós estarmos aqui meditando. Versículo 9 diz que Jesus naqueles dias, veio de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Jesus torna-se para nós, irmãos, o exemplo perfeito e necessário a ser observado, porque Jesus tinha consciência de quem ele era. Jesus, então, nos ensina que toda a sua caminhada nessa terra foi marcada pelo fruto do direcionamento e pela semente da obediência. Foi uma decisão consciente de que ele mesmo diz isso em João, capítulo 6, versículo 38. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse princípio regia a vida de Jesus, o nosso exemplo da nova criação. A obediência era a marca na vida de Jesus, por isso que ele diz: não vim fazer a minha própria vontade, não desci do céu para fazer aquilo que no meu coração achei que seria necessário, mas vim para cumprir a vontade daquele que me enviara. Esse é o princípio da obediência. Por isso que nós vemos também Malaquias 4:5, que diz a respeito de João Batista, que a ideia é essa: ele irá preparar o caminho. Mas também o que nós vemos é a consciência de Jesus, de conhecer a profecia, e por conhecer a profecia, ter direcionamento, irmão.
ter propósito na vida, saber onde quer chegar, saber quem é em Deus e o que precisa ser feito. A consciência de Jesus, ela é brilhante e também ela é um exemplo para a nossa caminhada. Alguém que sabia exatamente o caminho necessário, o que era necessário a ser feito. E nesse caso, Malaquias 4, versículo 5, versículo 6, diz exatamente, ele tinha que passar por João Batista. João Batista, que estava preparando o caminho, estava lá. Então esse era o caminho necessário. E a gente vê isso. Quem tem a obediência como estado de consciência de vida, meu irmão, não fica sem saber para onde vai. O Espírito direciona. O Pai das consolações nos mostra o propósito. E o que nós percebemos aqui é que quem decide viver essa marca na consciência da mente, essa marca que é a marca da recriação em Cristo Jesus, daqueles que foram recriados em Cristo Jesus, eles não vivem mais sem direção, porque o relacionamento deles com o Pai os ensinou a viver sobre um caminho. Por isso que Jesus nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vivemos mais sem direcionamento, pelo contrário, a gente aprende a obedecer, e a obedecer é necessário. Obedecer é necessário porque, primeiro, a primeira necessidade para que eu venha a desenvolver um estado de consciência de obediência na minha vida, a primeira necessidade é que eu preciso conhecer as verdades proféticas do Evangelho. Eu preciso conhecer as verdades que o Evangelho propõe, porque apenas obedeço o que conheço. À medida que conheço o Evangelho e todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, passo a entender quais são as minhas responsabilidades de obediência. Então eu só obedeço o que conheço. Aí vem a responsabilidade da nossa relação com o conhecimento, com a verdade que transforma, com a verdade que liberta. Isso exatamente por quê, irmãos? Porque a minha identidade, ela é determinada a partir do meu conhecimento. Olha só, minha identidade em Cristo. Se eu conheço o Evangelho, logo saberei quem sou em Cristo Jesus. Quando eu descubro quem sou em Cristo Jesus, primeiro fico liberto daquilo que eu acho, porque o que a gente acha é muito vago e perigoso. A gente tem um problema que a gente pode se achar demais de vez em quando. Então nós temos que ter cuidado com isso. Quando a gente redescobre no Evangelho quem somos e o que passamos a ser mediante a ação poderosa da salvação, decidimos então em Cristo ter uma identidade. Somos filhos. E essa consciência de filiação nos liberta, porque Deus não é mais aquele algoz, né, que muitos têm medo. Não, Ele é o nosso Pai. Está em casa, nos adverte, nos corrige e nos direciona. Então essa consciência de que todas as vezes, para que eu venha a obedecer, eu preciso primeiramente conhecer. Todas as vezes que eu conheço, eu me identifico quem sou em Cristo Jesus. Porque eu sei o que eu era sem Cristo Jesus. E agora quando eu venho para Cristo, eu ganho uma nova identidade e passo a ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja na minha experiência e na minha trajetória. Então não é só isso, que se eu não sei quem sou no reino de Deus, logo não saberei o que fazer. A minha identidade fala também da minha obra e da minha realização. Muitas pessoas não sabem quem são em Cristo Jesus. Se não sabem quem são, não sabem o que precisam fazer. Se não sabem o que precisam fazer, estão perdendo tempo, mesmo estando na casa do Pai. Então a ideia é essa, quem sou em Cristo, diz exatamente aquilo que eu preciso fazer. E quando a gente entende quem somos em Cristo Jesus, irmão, isso nos liberta. Quem somos em Cristo Jesus vai nos dizer exatamente o que a gente precisa fazer, dia após dia, nessa consciência do Evangelho e nessa percepção daquilo que Jesus deseja para a nossa trajetória.
Então eu preciso de uma identidade. Mas eu só ganho essa identidade à medida que conheço e à medida que obedeço. E aí muitas pessoas hoje, de um modo geral, no nosso contexto, participam de igreja, são de igreja, mas, primeiramente, não sabem quem são em Cristo Jesus. Não sabem a sua identidade em Cristo. Se não sabem a sua identidade, não sabem o que precisam fazer. Não tem direcionamento. Então, quem determina a vida dessas pessoas? Seu próprio desejo e, na maioria das vezes, sua própria ganância. Meu irmão, infelizmente, a nossa vida, ela é marcada por escolhas e decisões. O que me impele a decidir um emprego, vamos supor, uma profissão? O que me impele a tomar decisões quanto à vida? Porque a gente, muitas vezes, pensa que ministério está relacionado diretamente e somente à igreja. Não, ministério está relacionado à igreja e ao mundo. O meu serviço à igreja e a maneira como eu vivo lá fora. Então, quem vive em obediência, a vida lá fora é determinada pelo Pai e não pelas nossas próprias tendências. Provavelmente, você já deve ter ouvido isso, e a gente escuta muito isso de adolescente, de jovem, mas talvez em algum momento essa situação passe no nosso coração e na nossa mente. Provavelmente quando a gente pergunte assim, qual é a profissão que você escolhe, né? O que você deseja ser? A pessoa pensa assim, eu não sei, aquilo que der mais dinheiro. Na maioria das vezes, o que determina quem somos e aquilo que iremos fazer é a nossa ganância. A nossa ganância, muitas vezes, sabe o que faz? Nos cega, irmãos. O nosso desejo por conforto, segurança e enriquecimento tem nos cegado. Nós não temos mais a capacidade de ouvir a voz mansa e suave do Cristo, porque a nossa mente e o nosso coração está desejoso em conquistar o mundo. E isso advém exatamente do fato de que quem determina a nossa vida é exatamente o Deus a quem nós servimos, que no caso é o Mamon. Então, é importante a gente repensar algumas trajetórias na nossa vida, porque a gente toma algumas decisões sem avaliar a nossa motivação. Então, não obedecemos ao Pai. Se não obedecemos ao Pai, não temos direcionamento para a vida. A nossa vida vai ser confusa. E o que vai determinar a minha escolha de uma profissão que deve contemplar a minha vocação? Quem sou em Cristo Jesus e o que tenho que fazer? Quem deve determinar isso é o Senhor, e não a busca por uma condição social elevada, que todos nós aqui, lá no profundo do coração, desejamos conforto, segurança e enriquecimento. Então Jesus torna-se esse exemplo perfeito. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim aqui, e são muitas as tentações, e Hebreus 4 diz, ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Essas tentações batem na nossa porta diariamente. Tentações de sermos muitas coisas que não necessariamente contemplam a vontade de Deus para a nossa trajetória. Quem não obedece não tem direcionamento. Começa a andar, sabe como? Em círculos. Um ciclo de vida miserável é gerado pela desobediência. Filhos de Deus, recriados em Cristo, girando em círculos. Girando em círculos por quê? Porque são reféns das suas concupiscências, dos seus desejos de conquistar coisas materiais. E ser bem-sucedido na vida não necessariamente é um pecado, mas ser bem-sucedido na vida tem a ver com esse princípio de vida de obediência. Porque somos filhos de Deus, recriados em Cristo, mas andando em círculos, sem direcionamento de vida, sem propósito,
Temos uma vida, na maioria das vezes, sem significado, monótona. Sem aquele interesse de dizer assim, eu sei onde estou, porque quem me colocou aqui foi o Senhor. Sem essa consciência de que se estou em um lugar, estou ali primeiramente, porque é a vontade do Pai. E quando nós sabemos, irmãos, que estamos em um lugar, estamos ali para cumprir a vontade de Deus, pela obediência, nós sabemos que muitas aflições vêm, muitas dificuldades virão, mas nós temos uma convicção profunda, que nos segura em todos esses momentos, porque temos a plena convicção de que estamos no centro da vontade de Deus. E nada nem ninguém pode nos tirar dessa consciência libertadora. Então deixamos de andar em círculos. Fazer a opção pela obediência em minha trajetória, gera frutos da bondade divina. Gera frutos da graça de Deus. Quando eu obedeço, é gerado no meu coração, sabe o que, meu irmão? É gerado na nossa vida, sabe o que? Direcionamento. Caminho aplanado. Dizendo exatamente, existe uma trajetória e um propósito para a nossa existência. A nossa vida, de um modo geral, ela é marcada por pessoas que não sabem para onde ir. Estão sem direcionamento. Estão procurando em todos os lugares saídas, mas não conseguem encontrar nada, porque não obedece. Segundo fruto, primeiro fruto é direcionamento. À medida que eu obedeço, sei onde quero chegar. À medida que eu obedeço, entendo quem eu sou em Cristo. Se eu entendo quem eu sou em Cristo, meu irmão, a minha obra, a minha vida glorificará a Deus, porque eu cumprirei exatamente o propósito para o qual fui enviado. O segundo fruto da obediência é a capacitação. Olhamos aqui no verso 10 e percebemos que o resultado da obediência de Jesus é essa demonstração sobrenatural da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vem como pomba sobre ele. Essa aqui é a imagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, apenas profeta, rei e sacerdote recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre eles. E quando a gente vê Jesus aqui, a gente percebe, esse Jesus nos ensina o seguinte, que nós temos direcionamento. Esse Jesus nos ensina, sabe o quê? Que obediência gera capacitação. Quem obedece é capacitado. Quem obedece, o Espírito Santo está com a sua unção derramada sobre ele, para que ele consiga cumprir com todo o propósito que Deus estabeleceu. Essa é a demonstração. Obedeci, sei onde quero chegar, porque sei quem sou em Cristo e sei qual é o meu propósito. Segundo fruto, capacitação. É esse exemplo de Jesus, rei, sacerdote e profeta. O Espírito estava sobre esses ofícios de Cristo. Mas a ação do batismo de Jesus é dizer, vou cumprir a missão. E assim a natureza humana de Jesus precisava desse reforço, desse Espírito Santo, que capacita o homem a enfrentar as dores e as dificuldades da caminhada junto ao seu Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, ele estará convosco. Essa verdade é libertadora e transformadora, porque à medida que obedecemos, somos capacitados para a missão que o Senhor tem nos concedido. Então, quem obedece, o Espírito capacita para suportar, cumprir com o serviço ao Senhor e ao próximo. A capacitação, meu irmão, exerce uma influência da graça de Deus. E nada mais do que isso. Da graça de Deus. Para suportarmos e cumprirmos da maneira adequada aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazermos nesse tempo. Mas olha só, vê como é que é um progresso. Progresso até na nossa trajetória. Se nós não sabemos para onde ir, não obedeceremos. Se nós não sabemos para onde ir, quem somos em Cristo, não seremos capacitados, porque não sabemos o que fazer. Então, ser capacitado para quê? Para não fazer
e não saber para onde ir? Então, essa consciência está uma atrelada à outra. Tenho direcionamento. Sou capacitado para corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem posto na minha mão para que eu faça. Se eu tenho a capacidade que procede do Espírito, eu tenho uma consciência. Sabe o que, meu irmão? Que nós somos capacitados à medida que nos movemos em direção ao desejo de Jesus para a nossa história. Sabe quando que nós somos capacitados? À medida que estamos nos movendo para o desejo de Deus para a nossa caminhada. À medida que estamos vendo o que o Senhor deseja para a nossa história e estamos caminhando rumo a esse desejo. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 9 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Só é capacitado quem sabe o que é necessário fazer nesse tempo. É importante a gente entender isso, porque a igreja atual, de um modo geral, ela sofre de uma mentalidade imaginária e caduca. Ela está pensando que, nós achamos profundamente, que Deus nos capacitará enquanto nós estamos no nosso campo de conforto e segurança. Estamos parados, sem direcionamento, sem saber para onde ir, e estamos pedindo a capacitação. Não virá. Não virá por quê? Porque isso é um princípio espiritual. É um princípio do Evangelho. Somos capacitados à medida que nos voluntariamos. Somos capacitados à medida que nos lançamos para o desconhecido. Então nós cantamos, louvamos ao Senhor, pedimos: Senhor, capacita-me. Para quê? Capacita-me, Senhor. Para quê? Não há direcionamento na maior parte das vezes na nossa trajetória. Capacita-me para que eu faça. Não, nós não somos capacitados para fazer. À medida que fazemos, somos capacitados. Então só recebe essa graça e essa unção quem se lança, meu irmão, mesmo sem saber o que fazer. Só recebe a graça aqueles que entendem: eu não sei o que precisa ser feito, mas o meu coração está entregue, porque eu sei o que o Senhor deseja da minha trajetória. Então é à medida que nos movemos, é que somos capacitados. Parado, nós não conseguimos nada. Estagnados, não há capacitação. Se nós não obedecemos a esse entendimento, só é capacitado quem se voluntaria, quem se lança dizendo assim: eu não sei como fazer, mas eu tenho uma profunda convicção de que o Senhor me capacitará em todas as áreas e em todos os momentos. Isso nos liberta, irmão, sabe do que? Do medo. Porque, sinceramente, nós somos, às vezes, achamos que sabemos fazer muitas coisas. Referente ao trabalho da igreja, durante muitos anos, vai fazendo e a gente acha que aquilo dali é daquele jeito e só. Mas a gente precisa retomar a consciência. Sabe do que é a consciência do Evangelho? É que nós não sabemos por quais caminhos Deus quer conduzir o seu trabalho. Por isso que nós precisamos depender dEle. E todas as vezes que dependemos dEle, Ele nos dará o suficiente para cada momento. Seremos preenchidos com a unção e a graça de Deus para lidar com cada desafio que virá. Seja lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na igreja, receberemos capacitação, porque estamos obedecendo. E à medida que eu obedeço, sou capacitado. À medida que nos lançamos para o desconhecido, né? Então recebemos essa unção graciosa e poderosa. Então a unção, meu irmão, ela é fruto de uma construção interior que Deus realiza no nosso coração, transformando-nos em um homem e uma mulher, à imagem de Cristo. A unção, ela não tem a ver, muitas vezes, com o frenesi.
com aquela bobeira que muita gente faz. Não tem nada a ver com isso. A unção tem a ver com um homem e uma mulher de Deus, que entendem as suas deficiências e as suas dificuldades, e tem consciência do que a vida é, que é difícil, e a gente precisa ser capacitado para lidar com ela. Então, quando a gente recebe essa unção, nós somos transformados profundamente em nosso coração, para sermos a imagem de Cristo, capaz de lidar com a traição, a mentira e o sofrimento que a caminhada cristã impõe. Quando nós recebemos a unção, meu irmão, que despedaça esses julgos até internos, nós aprendemos a lidar com a mentira, o sofrimento do dia a dia e também com a traição. Aprendemos a lidar com os desafios que nos vêm, dos quais nós não sabemos o que fazer, mas temos uma profunda convicção, que é aquele Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono, nos dará o necessário para que cada momento da nossa trajetória ao lado dele seja marcada pela providência divina, pela certeza e por essa segurança de que nós não sabemos, mas temos um Deus conhecedor de tudo e de todos, e que nos concede graça para aprendermos a lidar com o dia a dia. Eu louvo ao Senhor Jesus, meu irmão, porque quem obedece gera essa capacitação, gera essa unção, e essa unção nos torna pessoas que, à medida do tempo, aprendemos a lidar com as experiências da vida, com as experiências da igreja, do ministério e do nosso dia a dia da profissão. Nós somos ungidos por Deus, e essa é a ideia, à medida do tempo. A unção, ela não é, como eu dei esse exemplo pela manhã, posso dar novamente, a unção não é uma espécie de força que nós recebemos de um cabo, e recebemos e está ali, não. A unção é fruto de uma construção que Deus está realizando em mim, está realizando em você. Está nos tornando pessoas melhores, capazes de perceber e lidar com as realidades espirituais e glorificar ao nome de Jesus. E estamos sendo reproduzidos à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem obedece gera capacitação. A obediência vai fazer com a minha vida e com a sua vida que nós teremos direcionamento, porque sabemos quem somos em Cristo Jesus. Temos identidade, irmão. Nesse tempo da sociedade líquida, ninguém sabe o que é, está tudo confuso. As pessoas se adaptam em qualquer lugar, de qualquer forma, não tem forma, né? Nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. No tempo onde não tem, a família não tem identidade, né? Família não tem, perdeu a identidade. Os absolutos caíram, né? Alguns dizem que nós vivemos no mundo da pós-verdade, não existe mais verdade absoluta. Então caiu tudo. É nesse tempo que nós somos surpreendidos, porque quando chegamos a Cristo Jesus, somos recriados e recebemos uma identidade, que é a imagem do Filho de Deus, nosso Senhor Cristo Jesus, capaz de lidar com os desafios, pronto para vencer as dificuldades. E não quer dizer que em alguns momentos não passaremos pelo Getsêmani, onde a dor será tão grande que a nossa alma se angustia até a morte. Não quer dizer isso, pelo contrário. No Getsêmani é lugar da gente dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Estar com Jesus não quer dizer que nós não iremos chorar, não iremos sentir dor, não iremos ter perdas, não quer dizer nada disso. Quer dizer que aprenderemos a lidar da maneira correta, cheios de graça e de bondade, prontos para vencer as dificuldades. E aí, quem obedece gera também, é o que o verso 11 do capítulo 1 vai nos ensinar. Quem obedece gera aprovação divina. Se você vê Jesus, depois de todo esse ato,
aparece uma voz, então foi ouvida uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então esse texto chega a um clímax, chega a um ápice. O Pai surge no cenário para dizer assim: o Filho aceitou a missão. E o Pai está dizendo: tenho prazer no meu Filho. Por quê? Porque ele é obediente. Ele sabe quem é em mim e sabe o que precisa fazer. E por isso, por ser obediente, ele está capacitado e apto para lidar. Ele está pronto para enfrentar. E agora chega o Pai e diz: Filho, está aprovado. Dê continuidade à missão que lhe confiaram. É quando a aprovação divina, e é exatamente isso, né? À medida que obedecemos, gera em nós, sabe o quê? Uma aprovação. Deus dizendo: esse é o caminho. Nós vivemos num tempo em que nós buscamos muita aprovação dos homens. Na maioria das vezes, os homens, de um modo geral, precisam medir, né? Se a nossa caminhada com Jesus está boa ou está ruim. Só que a avaliação humana, ela é provisória e circunstancial. Ninguém pode dizer aqui, no nosso meio, que alguém é fiel ou infiel. Por quê? Porque a nossa visão é limitada e é pequena. Nós não temos condição de avaliar, principalmente se a gente tiver um problema contra o outro. Aí se a gente tem um problema contra o outro, a gente diz: e fulano de tal não é muito fiel ao Senhor Jesus, não. Por quê? Porque é circunstancial. A nossa avaliação não é justa. Ela não é verdadeira. Ela não contempla a verdade. Ela contempla os nossos desejos. Mas aí Jesus nos ensina de que a aprovação que nos interessa é a do Pai. Essa consciência, ela liberta o nosso coração do desejo da aceitação do mundo. Essa consciência de que quem tem que aprovar o meu e o seu ministério primeiramente é Deus, nos liberta do medo da rejeição. Nos liberta do medo, então, de sermos aprovados ou reprovados, porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Primeiramente, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele não diz: procura apresentar-te aos homens como aprovado. Ele diz: procura apresentar-te a Deus. Quem nós temos que agradar, meu irmão, primeiramente na nossa trajetória, é aquele que está no trono. A nossa vida precisa ser um culto e uma adoração àquele que está sentado no trono. Quando nós obedecemos, somos aprovados. Quando nós desobedecemos, somos reprovados. A aprovação divina não significa que o mundo vai conspirar ao nosso favor. Quando nós somos aprovados por Deus, não quer dizer que tudo aquilo que a gente faça vai dar certo. Quando nós somos aprovados por Deus, não quer dizer também que o caminho pelo qual nós iremos percorrer será plano, limpo, perfeito, tudo limpo, uma facilidade enorme. Não, meu irmão. Aqueles que são aprovados por Deus, e naturalmente essa expectativa de Deus para mim, para você, que antes da gente tentar agradar um ao outro, que o nosso coração, a nossa motivação e nossa ação seja agradar aquele que sim merece ser agradado, que é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós que estamos aqui precisamos ser agradados. Ele que está no trono recebe adoração. Ele sim merece todo o nosso esforço para que Ele receba a adoração da nossa vida. Como o texto de Mateus capítulo 5, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. À medida que produzimos boas obras, glorificamos a Deus por meio de atos. Então, ser aprovado pelo Pai não significa que também que homens carnais e imprudentes estarão com você. Pelo contrário, na maioria das vezes eles serão uma oposição. Sabe por que eles vão ser uma oposição? Porque eles revelam de quem eles são filhos. São filhos das trevas.
não da luz. Deus vai colocar no meu e no seu caminho muita gente boa, irmão. Filho da luz, para nos ajudar, para nos encaminhar. Mas não esqueça que os filhos das trevas também aparecerão de vez em quando na nossa trajetória. Não esqueça disso. Lá no seu trabalho, na sua casa, em algum lugar, nós iremos nos deparar com essa situação. Não quer dizer que vivendo a vontade de Deus, tudo vai estar certo aos nossos olhos. Pelo contrário, quando nós entendemos que a obediência gera frutos da bondade e da graça de Deus em nossa trajetória, nós entendemos que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Como? Com júbilo, trazendo os seus feixes. O caminho é árduo para todos nós, meus irmãos. O caminho será difícil, mas tenhamos uma convicção inabalável. Quem obedece tem direcionamento. Quem obedece está capacitado, está habilitado para fazer a vontade de Deus nesse tempo. E quem obedece tem a maior aprovação de todas, que é o Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O Pai dizendo isso para cada um de nós, não há nada mais gratificante do que assumirmos a nossa responsabilidade dia após dia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus conceda graça a cada um de nós que estamos aqui reunidos. Nos fortaleça e que possamos juntos renovar a nossa consciência de que obediência é um caminho em direção a uma vida saudável, boa e agradável. Então, obedecer vai gerar fruto na minha e na sua história. Então, o que eu preciso fazer? Semeio obediência, colho frutos da bondade e da graça de Deus na minha história. Que Deus nos abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos?